Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa última reunião, a reunião da temporada 2022, que infelizmente está sendo gravada ainda em 2023. Nós do GEAC encerramos a temporada 2022 com muito orgulho, muita raça, né? Foi bem complicado, mas conseguimos. É, E agora, claro, a gente inicia o ciclo de 2023. Já decidimos qual vai ser o eixo temático e vamos desenvolvê-lo uma vez por mês, né, ao longo aí de fevereiro até novembro, né? São 10 meses que a gente tem para desenvolver a temática, portanto, 10 encontros, né? O eixo temático de 2023 será monografias, dissertações e teses. Então, a gente vai dar uma análise no que já tem de produzido em relação ao Camus, e o que vai ser produzido também. A gente vai trafegar nesses dois rumos. E sem mais delongas, a gente inicia. Deixa eu ajustar aqui para estilo apresentação. Pronto, pronto. É, é o último livro publicado, acabado, né, de fato. O Exílio e o Reino tem muitas controvérsias em relação à sua publicação. Alguns contos foram publicados, foram feitos antes da década de 50, alguns foram feitos na década de 50, mas o livro em si só foi publicado em 51, apesar de que alguns manuais, alguns comentadores dizem 49, né? Eu mesmo já disse várias e várias vezes 49, mas no próprio livro tem dizendo 51, pela editora Gallimard. E é uma coletânea de contos, né? A estrutura que a gente tem aqui é o Retorno aos Contos, uma Argélia e a Pedra que Cresce. É, Não se sabe exatamente o motivo do retorno aos contos, talvez algo já evidenciado anteriormente em Um Avesso Direito, mas aqui encontramos definitivamente o Camus, né? Mas aqui encontramos definitivamente o Camus. Em 57, né, o Camus escreve o prefácio do Avesso Direito, e ele informa com todas as letras que retornaria à fonte, né? A fonte do artista que se perde, aquela coisa toda. Talvez, em definitivo, o Exílio e o Reino seja essa tentativa de retorno. Primeiro, pela sua estrutura de contos, como eu disse para vocês, é um retorno. O primeiro livro publicado do Camus, O Avesso Direito, é, em definitivo, uma obra de contos. Essa também é uma obra de contos, né? E o Avesso Direito ele é extremamente biográfico, ele é gritantemente biográfico. O Exílio e o Reino é um tanto mais ficcional. A gente tende a interpretar que o Exílio e o Reino parecem ser possibilidades de vida que o Camus poderia ter. Como é o caso desse conto, O Hóspede, né? E se no Avesso Direito nós tínhamos a representação também da Argélia e dos locais que o Camus visitou, como Praga e a Itália, aqui se repete quando nós observamos uma Argélia dominada pela sua crise
de uma guerra de independência, e também o interior de São Paulo. Foi uma viagem que o Camus fez ao Iguape. Então aqui a gente tem uma representação da Argélia, né? E o Camus tenta reescrever sobre uma nova ótica os problemas da Argélia, só que através de outros personagens. Um deles é o professor, interpretado pelo Viggo Mortensen, grande Aragorn, que foi adaptado para o cinema em 2014 no filme Longe dos Homens, né? Que é o Hóspede. Longe dos Homens, eu acredito que esteja até disponível gratuitamente no YouTube, para quem quiser assistir. Basicamente, conta a história de um professor de um vilarejo que, nas férias, final de semana, alguma coisa do tipo, os alunos não estão mais ali e uma pessoa põe um preso no local, na escola. E esse preso é um árabe. E aí o professor tem toda aquela condição de Pierre Noir, né? Muito parecida com a do próprio Camus. E isso vai criando uma relação entre eles dois. Em primeiro momento de repulsa e depois de necessidade um do outro para solucionar as questões que estão ali aparecendo, né? Então, é, é muito interessante o Hóspede, né? Na perspectiva, por exemplo, se nós fôssemos imaginar um estrangeiro às avessas, um estrangeiro completamente diferente do que o Meursault apresenta dentro da obra, se ele fosse um tanto quanto mais humanizado, empático em relação ao problema do árabe. E é claro, quando visitou o Iguape, né, no interior de São Paulo, o Camus começou a escrever o conto A Pedra que Brota, né, ou A Pedra que Cresce, La Pierre que Jonson. Então, são essas essa apresentação maior, né, em relação à própria obra, mas agora a gente parte, claro, para a própria obra em si, que é dedicada a Francine, né? Salvo engano, é a única obra que é dedicada a Francine, né? E ela é composta de 6 contos, né? A Mulher Adúltera, O Renegado, um Espírito Confuso, Os Mudos, O Hóspede, que é o que projetou lá a adaptação, né? Do Longe dos Homens, Jonas, ou o Artista Trabalhando, né? Ou o Artista do Trabalho, A Pedra que Cresce, né? A gente, claro, vai dar uma lida um pouco aqui na Pedra que Cresce. É, Vamos, Jonas, depois a gente vai à Pedra que Cresce. Porque o que é interessante a gente acompanhar nessa passagem, desde que vocês verificaram lá no Avesso Direito, lá no começo de 2022, há um ano atrás, vai ser a mudança da forma com que o Camus escreve, apesar de ser um conto. Aí ele usa uma citação bíblica, né? Atirai-me ao mar, pois sei que sou quem atrai sobre vós esta grande tempestade. Gilbert Jonas, né, pintor, acreditava na sua estrela. Aliás, só acreditava nela. Se bem que sentisse respeito e até mesmo uma certa admiração pela religião dos outros. Sua própria fé, no entanto, não era sem virtudes, já que consistia em admitir de forma obscura que conseguia muito sem nunca merecer nada. Aqui já dá para dar, aqui já tem uma grande diferença entre o Camus do Avesso Direito e o Camus do Exílio Reino, na forma que ele escreve, né?
Lá tinha um conto biográfico de primeira pessoa escrevendo. Aqui não. Aqui a gente já tem um conto com um narrador. Assim, quando por volta dos 35 anos, uma dezena de críticos de repente disputou a glória de ter descoberto seu talento. Não mostrou surpresa alguma, mas sua serenidade, atribuída por alguns à autossuficiência, explicava-se muito bem, pelo contrário, por uma modéstia confiante. Jonas fazia justiça à sua estrela mais do que aos seus méritos. Mostrou-se um pouco mais espantado quando um marchand lhe propôs uma mensalidade que o liberaria de qualquer preocupação. Em vão, o arquiteto Raté, que desde o colégio gostava de Jonas e de sua estrela, demonstrou-lhe que essa mensalidade mal lhe proporcionaria uma vida decente e que o marchand nada perderia. Mesmo assim, dizia Jonas, Raté, que era bem-sucedido, mas pela sua garra em tudo que fazia criticava o amigo, mesmo assim o quê? É preciso conversar. De nada adiantou. Jonas, dentro de si, agradecia a sua estrela, né? Essa estrela que aparece aqui é como se fosse uma espécie de totem, uma espécie de deus, né? Uma espécie de amuleto. Será como quiser, disse ao Marchand, e abandonou as funções que ocupara na editora paterna para dedicar-se integralmente à pintura. É o artista, né, podendo ser integralmente artista, porque há, nesse momento, alguém que vai prover o básico ali, o aluguel, a alimentação, a conta de luz, né, a conta do celular, essas coisas básicas, a internet. Então, essas coisas básicas vão ser pagas pelo Marchand, né, Marchand, e o Jonas vai poder aí fazer a sua arte, né? A sua arte na praia, viver da sua arte. Isso, dizia, é uma sorte. É como se fosse uma espécie de benfeitor, né? É muito comum entre os compositores eruditos até isso. Na realidade, pensava, é uma sorte que continua. Até onde conseguia lembrar-se, via a ação dessa sorte. Nutria dessa forma um terno reconhecimento em relação aos seus pais. Primeiro, porque o haviam criado distraidamente, o que lhe proporcionaram o lazer do devaneio. Depois, porque tinham se separado por motivo de adultério. Pelo menos fora esse o pretexto alegado pelo pai, que esquecia de precisar que se tratar de um adultério bastante singular. Ele não conseguia suportar as boas ações da mulher, verdadeira santa leiga que, sem ver maldade nisso, abdicara de seus interesses em prol da humanidade sofredora. Mas o marido pretendia dispor, como senhor, das virtudes da mulher. Para mim, dizia esse Otelo, chega de ser enganado com os pobres. Esse mal-entendido foi proveitoso para Jonas. Seus pais, tendo lido ou aprendido que era possível citar inúmeros casos de assassinos sádicos nascidos de pais divorciados, rivalizaram-se em mimos para cortar pela raiz os germes de uma evolução tão deplorável. Quer dizer, justamente essa questão da separação paterna, né? Criar algum tipo de patologia na criança, né? De não ter um lar. E a gente sabe que isso hoje não tem relação alguma, mas aqui outros tempos, né? Quanto menos aparentes fossem os efeitos do choque, que, como pensavam, haviam atingido a consciência da criança, mais se inquietavam. Os danos invisíveis deviam ser os mais profundos. Bastava que Jonas declarasse estar satisfeito consigo mesmo ou com seu dia. A preocupação dos pais beirava o desespero. Suas atenções se redobravam e a criança, então, nada mais tinha a desejar, né? É, Sua suposta infelicidade proporcionou a Jonas, enfim, um irmão dedicado na pessoa de seu amigo Ratur. Os pais desse último convidavam muitas vezes o coleguinha de colégio porque lamentavam seu infortúnio, né, dos pais. Seus discursos penalizados inspiraram o filho vigoroso e esportivo,
o desejo de tomar sob sua proteção a criança cujos êxitos negligentes já admirava. A admiração e a condescência construíram uma boa mistura para a amizade que Jonas recebeu com todo o resto, com uma simplicidade encorajadora, né? Acho que a gente para por aqui e aí, em definitivo, a gente analisa. Primeiro, a diferença da estrutura do conto que o Camus produz aqui para o que o Camus produz no Avesso e Direito. Claro, tem todas as questões de ser um primeiro escrito oficial, entre aspas, do Camus, a sua primeira obra publicada, é, é um jovem de pouco mais de 20 e poucos anos, né? Aqui você já tem um prêmio Nobel escrevendo, mas é definitivamente gritante a diferença de estilo. E se a gente for pegar para analisar, claro, as outras obras, né? Aqui a gente tem uma obra muito recente que a gente pode pegar e analisar, que é A Queda. Se formos analisar A Queda com a estrutura presente no Exílio e Reino. Lembrem-se, o Camus estava vivendo um momento muito difícil e complicado de escrita. Ele resgata Na Queda, ele continua no Exílio e Reino, mas em definitivo ele vai desembocar no Primeiro Homem. É claro que o Primeiro Homem a gente não tira como exemplo, porque ele não é uma obra completa, né? Assim como A Morte Feliz. Mas há elementos que a gente pode pensar, né? E claro, esse desse narrador, que em definitivo tudo sabe, inclusive as situações, os pormenores, que parece que o Camus adotou, né? Porque mesmo na composição do monólogo da queda, você verifica esse narrador, né? É claro que existe um artifício de narração muito brilhante em A Queda, em que todas as personagens, todos os narradores, na verdade, são apenas um, né? Mas aqui trata-se, em definitivo, de um narrador, de um criador, de um escritor, né? Parece que é, de fato, a figura que o Camus puxa para si, né? E, e exemplifica, né? É, a pedra que cresce, né? Ela já é um pouquinho mais tarde, ela já é escrita em 49 por aí, né? E ela tem umas peculiaridades, né? Ela tem, em definitivo, umas peculiaridades. Pesadamente, o carro fez a curva na pista de bairro, agora lamacenta. De repente, faróis brilharam à noite de um lado da estrada e depois do outro, fazendo aparecer dois barracões de madeira cobertos de zinco. Perto do segundo, à direita, distinguia-se na pruma ligeira uma torre construída com vigas grosseiras. Do topo da torre saía um cabo metálico, invisível na base, mas que cintilava à medida que descia, iluminado pela luz dos faróis, para desaparecer por trás do declive que cortava a estrada. O carro reduziu a marcha e parou a alguns metros dos barracões. O homem que saltou do carro, à direita do motorista, teve dificuldade de passar pela porta. Uma vez em pé, vacilou um pouco sobre o grande corpo de gigante. Na área escura junto ao carro, enfraquecido pelo cansaço, apoiado pesadamente sobre o chão, parecia escutar a marcha lenta do motor. Depois caminhou em direção ao declive e entrou de cone e luz dos faróis. Deteve-se no topo da encosta, as costas enormes desenhadas na noite. Instantes depois, virou-se. A face negra do motorista reluzia acima do painel e sorria. O homem fez um sinal. O motorista desligou o motor. Logo um grande silêncio e frescor caiu sobre a pista e a floresta. Ouvi-se então o ruído de águas, né? É, Vocês percebem a narração do Camus extremamente descritiva, mas não é sacal, não é banal, não é repetitiva, né? Ele narra as ações e nem uma forma tão detalhista assim. Ele narra as ações de uma maneira muito objetiva. Isso já é uma coisa que o Camus tem desde o Avesso e Direito e que ele vai usar no estrangeiro, né? Essa qualidade
de escrita que o Camus tem, de ser sintético e ser objetivo no que ele está propondo para a cena, né? Aqui é uma construção de cenário, aqui é uma construção de cena, né? Depois desses dois parágrafos, você de fato se imagina numa rua escura, perto de barracões, com num carro. Você consegue imaginar. Porque o cenário, a imagem do cenário foi muito bem trabalhada pelo Camus nessa questão. E aí, claro, ele continua que o homem olhava para o rio, no nível inferior, assinalado apenas por um grande movimento obscuro, constelado de pontos brilhantes, lá longe do outro lado. Uma noite mais densa e fixa devia ser a margem. Olhando bem, no entanto, percebia-se nessa margem imóvel uma chama amarelada, como um lampião longínquo. O gigante se virou em direção ao carro e aqueceu. O motorista apagou os faróis, acendeu-os e depois fez-os piscar regularmente. No declive, o homem desaparecia, maior e mais maciço a cada ressurreição. De repente, do outro lado do rio, na extremidade de um braço invisível, uma lanterna elevou-se várias vezes no ar. Ao último sinal do vigia, o motorista apagou definitivamente os faróis. Carro e homem desapareceram na noite. Com os faróis apagados, o rio ficava quase invisível, ou pelo menos alguns de seus músculos líquidos, que brilhavam de vez em quando. De ambos os lados da estrada, desenhavam-se no céu massas sombrias da floresta, que pareciam muito próximas. A chuva miúda que havia encharcado a pista uma hora antes flutuava no ar morno, tornando pesado o silêncio e a imobilidade dessa grande clareira no meio da floresta virgem. No céu negro tremiam estrelas embaçadas, né? Vocês compreenderam a, o, o retorno à questão do cenário, um leve desenvolvimento, né, do que ali está sendo apresentado, para finalmente depois a gente chegar no ápice da história, que é, claro, a ação que se desenvolve dela, né? Então, é, aqui primeiro a gente tem essa noção da, da qualidade da escrita do Camus, de como ele escreve um conto, né? E opinião não tão bem considerável, eu não acho o Camus um bom contista. Eu não gosto do Camus contista. Mas se você for analisar entre tantos e tantos escritores que escrevem contos, mesmo assim, isso aqui é muito bom. Mesmo assim, isso tudo aqui é muito bom, né? Até mesmo algo que não é bom de um escritor genial acaba sendo muito bom, né? É, eu indico para vocês a leitura do Avesso e o Direito, do Exílio e Reino, e do Avesso e Direito também, somente depois que vocês pegarem as noções dos ciclos do absurdo e da revolta. Por quê? Porque são obras desgarradas, são obras que não têm um compromisso com a linha de pensamento do Camus, Absurdo, Revolta. São obras de estilo, claro, que vão trazer temas relacionados à existência, que são importantes, claro, isso não tem como a gente tirar. Mas que para dentro do estudo do Camus não é o que se propõe, né? Não é realmente o que a gente está procurando, né? Bom, essa é a apresentação acerca do Exílio e Reino, né? A gente vai entrar naquele ato e vai retornar só em fevereiro, né? Para falar sobre monografias, dissertações e teses, ok? Queria agradecer demais vocês pela paciência, pela colaboração, por todo esse ano de 2022 que a gente esteve presente em eventos, em palestras, em lives, em minicursos.
Foi um prazer imenso. E eu só quero dizer a vocês que em 2023 continua de novo. A pedra caiu e a gente vai botá-la novamente lá no cume, ok? Gente, abraço, se cuidem, bom ano, né? E vamos, claro, nos encontrando por aqui, ok? Tchau, tchau, pessoal.